Fala, galera! Tá começando mais um Área 15, o seu podcast de Sorocaba e região. O meu nome é Lucas, aqui do meu lado eu tenho minha voz da consciência, a lendária, a famosa voz da consciência, o Jalsan. Fala, Jal. Beleza? Hoje temos visita aqui no nosso estúdio, temos dois telespectadores. O meu amigo Andrei, que estava atendendo para mim até agora, né, Andrei? Morto de fome, por isso que temos 30 caminhões de esfirra aqui. Como é que é o lugar que a gente pediu esfirra? Opção esfirra. Eu falei só pra ver se fazia graça, mas não deu certo. Opção esfirra, patrocina nós aí, caralho. E o digníssimo noivo da nossa convidada, o Eduardo. Valeu, Edu, pela presença. Guys, hoje, assunto polêmico. Eu amo polêmica, porque eu vou falar muito mal de convênio médico hoje. A carinha dela vai me fuder esse lazareto. Hoje estamos aqui com a doutora Maria Flávia, mas eu não vou chamar ela de doutora, porque eu já sou íntimo, então é Flavinha. Maflá. Ou Flavita, eu chamo você de Flavita no Zap, né? Tudo bem, Maria Flávia? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo, obrigado por ter aceitado o convite. O seu amigo já era para ter vindo, ele é seu paciente? Foi meu paciente. Mas não veio ainda porque ele é muito trabalhado. É, ele é dificultoso. Muito trabalhado. Nossa, ele é difícil. Que é o Itamar, o famoso senhor comer com os olhos, né, vós? Queremos você aqui, Itamar. Venha, Itamar. Isso. Então, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. E ela é famosa, viu, gente? Vocês digitam aí Maria Flávia no YouTube, vocês vão ver ela na Globo News, ela no Cidade Alerta, no Datena, dando entrevista. No Cidade Alerta ainda não, Você não né? foi ainda? Ainda, vamos ver. Essa CPI aí, daqui a pouco eu apareço lá. Mas, se eu falar besteira, você fala, Lucas, não fale isso que é mentira, tá? Tá bom. Você combate fake news. Sim. Amo quem combate fake news. Eu também adoro. Jura? Adoro. Eu acho que peça fundamental hoje em dia na internet, na mídia, de todo mundo. A gente tem obrigação, dever moral, cívico, de propagar informação de qualidade correta. Hoje, que dia que é, vós? 22 de outubro? Você olhou o relógio achando que era hoje, né? Hoje é dia 22 de outubro, então o programa está sendo gravado um mês antes, né? Então a gente não sabe o que aconteceu nessa porra dessa CPI aí. Porque disse que o julgamento final vai ser dia 20 de outubro, né? Eu estou preparando a pipoca. Mas eu não sei que porra aconteceu. Então que todos vão tomar no meio do seu cu. Me diga uma coisa. Por que você quis ser médica? Ai. Eu quis ser dentista porque eu achei que eu ia ser rico pra caralho. E tomei no cu. Essa é a pergunta acho que todo mundo, né? Por que você quis fazer medicina? Não sei. Ninguém sabe explicar. Minha família só existe advogados. Meus pais são formados em Direito, minha irmã, meus tios, meus primos. E quando eu era criança, eu quis ser médica. Tá. Gostava, adorava ir no médico, quis ser médica, mas ninguém colocava fé no que uma menina de 3, 4 anos falava. Mas você já tinha, tipo, quero fazer essa especialidade ou não? Não, quando eu tinha 3, 4 anos, não. E queria ser. E depois, quando eu fui crescendo, eu continuei com essa ideia, porque todo mundo achou que era coisa de criança que ia passar, e não, eu continuei. Mas justamente porque eu via sentido, porque eu queria ajudar os outros, você quer contribuir para um mundo melhor. Eu acho que é a maior ideação dos aspirantes, né? A médicos, é querer ajudar as pessoas. Então você nunca pensou na possibilidade de ter outra profissão? Não. Sempre médico? Quando eu tinha um pouquinho antes de ser médica, eu quis ser cabeleireira. Mas daí, cabeleireira? Durou 3 meses, segundo a minha mãe. Segundo a minha mãe, quando eu tinha uns 3 anos de idade, eu queria ser lixeiro. Lixeiro não, coletor de lixo. Lixeiro é quem produz lixo. Nossa. Quem faz limpeza urbana é coletor. Nossa, gente, que horror. É pejorativo. Eu queria ser o que mesmo? Então, coletor de lixo. Tá, mas então, peraí, agora eu irei te corrigir. Mas eu não queria ser o coletor de lixo, eu queria ser o motorista do caminhão. Então você queria ser o motorista da coleta de lixo, o motorista da limpeza urbana. Eu queria ser isso, porque eu achava maravilhoso o cara dirigindo aquele caminhão. Mas isso que durou pouco tempo também. Eu trabalho numa empresa de limpeza urbana. Verdade? Uhum. Olha o meu sonho lá, então. Beleza. Aí, a gente tava comentando que você estudou no Mundo Novo. No Mundo Novo e depois no Irapuru. Tá. Terminou o Irapuru, você já foi fazer vestibular, você fez cursinho? Eu
Nada, aí eu queria, no segundo colegial, né, era época do Enem, fiz Enem, fui super bem, entrei na PUC, meu sonho era fazer PUC aqui em Sorocaba. No segundo colegial eu entrei, nossa. Naquela época o Enem valia pra falar ou não? O Enem era um Enem diferente lá, né, da época que a gente era velho, a gente é velho, né, era um Enem de 45 questões, umas coisas de lógica, mas não valia pra faculdade. Não valia porcaria nada. nenhuma, eu lembro. Daí eu entrei, nossa, pessoal, se no segundo colegial ela entrou, imagina no terceiro, né, chegou no terceiro, não entrei. Hoje em dia eu rio, mas foi muito difícil. Porque eu falava, com 16 anos eu entrei, no terceiro que era pra valer, não entrei, né? E eu não entrei por poucas pessoas, fiquei quase querendo atropelar uns japoneses por aí, né? Só entra japonês em medicina. Sei. Mas eu fiz um ano de cursinho no Anglo. Tá. Daí eu prestei PUC, que realmente sempre quis fazer PUC mesmo, pela tradição, por ser uma faculdade de qualidade. Isso de... Eu não queria morar fora com 17 anos, né? Meus pais são de Sorocaba, moram aqui em Sorocaba, apesar de eles não serem de Sorocaba. Então, fiz um ano de cursinho no Anglo e entrei na PUC em 2011. 2011 você... Entrei. Seu primeiro ano, então. De faculdade, sim. E aí, pisou na PUC? Beleza, era isso? Ah, não sei... Assim, em relação ao curso, eu não tive dúvida. Mas eu pisei na faculdade já arrumando briga. Por quê? Porque meu histórico, Barraco? assim... Né, meu histórico de uma pessoa que luta pelos direitos da maioria oprimida já é um pouco mais antigo, né? Pelos pais, advogados, irmãs advogados. Então eu nunca concordei com o trote. O trote Você não violento... concordava com o trote? Ô, voz, imagina, ela sabe o nosso trote, então como é que foi? Os caras deixaram um peixe... Você quer saber esse relato? Você vai pro vídeo do Dr. Tied, um amigo nosso que é quem troteou nós. O que eles fizeram? Deixaram um peixe podre num galão com água. Então aquela água também apodreceu. Apodreceu não, ficou com cheiro podre. E aí fizeram um xixi. Jesus. E aí jogaram na gente, né, voz? Em mim não jogaram, você jogou? Puta que paroca. Mas jogou, você não teve que comer, né? Então... Tipo, não, eu disse que o trote de medicina é mais punk o bagulho, né? E assim, na medicina tem aquela tradição do trote durar 3 meses e meio. O trote só acaba no dia 17 de maio, 11 de maio. Nossa, eu esqueci, mas eu contava os dias, porque é o dia da abolição, né? Da escravatura. Você participou do trote, então? O mínimo possível, porque eu não concordava. Que eu acho que o trote, quando ele é engraçado, é de pintar, passou alho no meu cabelo ficou fedendo alho, assim, por semana. Comer, assim, alho, é uma coisa mais... O que envolve violência física, tortura psicológica, eu nunca achei plausível, ainda mais vindo de futuros médicos, profissionais da saúde. Então eu já arrumei umas brigas lá, isso, daí eu fiquei um pouco decepcionada, será que é a PUC mesmo? Naquela época já fazia... Não, fazia ainda trote no semáforo ou não? A URB já tinha proibido, né? Porque depois foram atropelados, atropelou o pessoal. A gente foi a última turma, então. Porque o nosso foi 2009, né? E a gente fez. Eu acho que foi... Tá. Puta sorte. Não. Tá. Mas... Bom, enfim. Aí você foi troteada. E daí? Bem leve, mas... Participei o mínimo possível, mas eu não concordava. Mas tudo bem, eu tava lá, meu sonho era fazer PUC, eu queria fazer medicina, então isso a gente foi relevando. Mas na época eu fiquei um pouco decepcionada com os futuros médicos que nós teríamos no mercado naquela época. Eu fiquei um pouco chateada, mas aí depois a gente começa a perceber que na faculdade daí divide, né? O pessoal que gosta de tomar trote, que vai na atlética, não sei o quê, e os nerds lá que estavam de boa, que nem eu. Depois eu fui do centro acadêmico, fui vice-presidente do centro acadêmico. Os nerds é foda. E aí é isso. Daí eu me encontrei, assim. Mas é que quando você chega na faculdade, trote, você fica, tipo, meio assustado. Tá. Eu ainda era de Sorocaba, conseguia fugir, mas o pessoal que veio de fora sofria. Porque daí vai pra ser pública, acaba morando em república. Mas isso deu uma amenizada boa, assim, né? Você quer isso? Filha, pega. Eu tô cagado de fome. Fica à vontade. Mais cagado, né, Andrei? A gente tá cagado. O Gelson deu um migué, falou, não vou comer. Tá comendo aqui 5, que eu já contei com os olhos virados aqui, né? Mas enfim. Não, é que eu tomei um shake de proteína com uma salada antes de vir, assim. Lá no Mr. Balls, né? Não? Fui lá no McDonald's mesmo, gente. Não posso falar isso, né? Que amo! Flavinha, beleza, foi troteada, ficou revoltos, não queria isso e tal. Lá pelo 4º, 5º ano,
da faculdade. E aí, escolheu especialidade? Não, eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria. Ah, você já sabia? No colegial eu falei, eu quero fazer gastrocirurgia. Eu vou ser especialista em cirurgia bariátrica. Tipo o Dr. Nau. Dr. Nau, quilos isso! mortais. Você tem que emagrecer 30 quilos Em um para mês. te operar em um mês. É. Ah, Mas na época não era, o Dr. Nau não era famoso, Tá. mas eu queria fazer cirurgia bariátrica, eu entrei. Daí na faculdade, daí tem, né, o gastrocirurgião que era referência, que continua sendo referência, que foi meu professor, o Martinez. Ele era gastro, daí eu comecei a fazer parte da liga de gastro, comecei a acompanhar uma cirurgia, falei, não é isso que eu quero e tal. Daí um belo dia, né, calouro, da calouro não, de pessoas jovens na faculdade não tem o que fazer, se enfiam no hospital, né, hoje em dia você fala, meu Deus, o que eu fazia? Se enfiar. Daí eu entrei numa cirurgia lá com o Dr. Martinez, só pra olhar, né, porque a gente não podia chegar nem perto do paciente. não podia? Não, porque era um monte de residente, alunos mais velhos da faculdade. Eu No lá regional? Foi no Leonor. Mas Tá. o conjunto hospitalar, né? Sei. Mas aí tinha um monte de gente mais velha. Eu lá do 2º, 3º ano, sai daqui, né? Você fica lá. Daí foi uma cirurgia que, juro, acho que durou umas 13, 14 horas. Assim, foi surreal a cirurgia. 14 horas? Não, nossa. Daí todo mundo passando mal, querendo ir ao banheiro, querendo fazer xixi, querendo tomar água, e aquela desgraça não acabava, daí começa a baixar a pressão, você começa a suar. Daí eu falei, não é isso que eu quero. Não quero cirurgia. Daí você começa a conversar com um monte de cirurgiã, daí as cirurgiãs falam que a residência é foda, a vida de cirurgia é difícil. É aquele medo, né? Que não é vida, e que como você não consegue ter marido, você não consegue ter filho, e não sei o quê. Daí eu comecei a entrar nessa cirurgia, eu falei, não é isso que eu quero. Daí eu falei, eu vou fazer gastroclínica. Eu fico no consultório, faço umas endoscopias de boa. Era isso que eu queria. Daí no 4º ano da faculdade, eu me inscrevi pra fazer o projeto Rondon. Aliás, eu me inscrevi no 3º ano, não fui aprovada. Projeto Rondon. Rondon, que é aquele que passava no Globo Repórter, que os estudantes de medicina iam de barco, atender comunidades ribeirinhas, no Pantanal, na Amazônia, atendia comunidades indígenas, tal. O meu sonho era ir pra Amazônia, vou atender, tal. Me inscrevi no 3º ano, não fui selecionada, no 4º ano eu fui. Ai, meu Deus, que legal, vou pra Manaus, né, vou lá. Não, daí eu fui pra um quilombo em Itapeva. Pegou o busão aqui, o Transpem, e foi pra lá. Minha comunidade indígena na Amazônia virou um quilombo. Mas eu falei, gente, o que eu vou fazer? Mas eu tava de férias mesmo. Fui pra Itapeva, peguei um frio lascado lá, mas lascado. Fui em julho. Um frio, falei, meu Deus, dormindo em escola, né, estadual, sem vidro, na janela, tomando banho frio, dormindo no chão. Ah, Jesus. Mas ali eu pude presenciar um grau de pobreza, de desassistência, de ausência do Estado. Você fala, não, São Paulo é o estado mais rico do país, isso não existe. Isso existe nos confins lá do Maranhão, do Piauí. Você consegue dar um exemplo do que você viu que te... pra você... Hugo, provavelmente agora você cortou a imagem em mim. Eu tô aqui de cabeça baixa. O que eu tô fazendo? Tirando tomate da minha esfirra. Fresco. Eu não como... eu sou... Criado Doutor Bruno, eu não como tomate, doutor Bruno. Ele tá deixando a salada aqui de lado. E Viviane, minha nutricionista, também não como, não. Beleza? Mas perdão. lá eram Você casas. consegue dar algum exemplo? Tipo, você viu assim... Crianças com fungos, assim, em região Imagina. genital, porque usavam fralda de pano. Puta bosta. E fralda de pano no lugar frio, lugar úmido, que não tem máquina de lavar, de secar, não tem nada, então não secava. Nossa, isso... Então, assim, meninas de 17 anos na terceira gestação. Assim, eram pessoas 17 anos. sem perspectiva. Daí vai lá, a prefeitura construiu um posto de saúde no quilombo. E assim, esse quilombo só tem um ônibus pra você ir pro centro da cidade e um pra você voltar. Sai 7 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então eram pessoas realmente marginalizadas, excluídas. Tinha um posto de saúde, mas não tinha funcionário, ele tava fechado. Inauguraram um posto de saúde. Tipo aquelas coisas que a gente vê no CQC, proteste já, né? Então eu falo, não, gente, isso não pode acontecer. O estado mais rico, tipo, 3 horas de São Paulo, capital, 2 horas de Sorocaba. Como que isso acontece? E você começa a ver... E isso ainda era no 4º ano, que a gente ainda não tinha tanto a parte prática na PUC. Na PUC a gente tem parte prática desde o 1º ano, que eu atendi na Vila Sabiá, a gente ia pros bairros, assim, mas não tanto. Depois eu fiquei com isso na cabeça,
No 5º ano, que a gente chama de internato na faculdade, que você daí só tem aula em hospital. Você fica só a parte prática, você dá plantão, não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. Carnaval passei trabalhando de graça na época. Então você começa a ter uma outra vivência, você começa a enxergar a realidade dos outros, uma realidade que normalmente não faz parte de quem estuda medicina numa faculdade particular. Você começa a ver o pessoal lá de uma cidade que chama Barra do Chapéu, que demora 7 horas para chegar em Sorocaba, que ficaram 4 anos esperando para conseguir a consulta com aquele especialista. Nossa. Muitas vezes mal encaminhado, não era para ter sido encaminhado para o cardio, era para ter sido, sei lá, para o vascular. Você começa a ver e a gente tem que ter empatia, a gente se toca com a situação do outro, com a vivência do outro. Uhum. E aquilo começou a dar um conflito interno em mim. Daí, no 6º ano, para terminar a faculdade, acho que o meu último ou penúltimo estágio foi em medicina da família, saúde pública, saúde coletiva. E eu tive 2 professores incríveis, o Fábio e a Carol, e foi ali que eu fiz. Putz. Que é aí que você curtiu esse lance de... Medicina de família. É medicina da família mesmo? Medicina de família e comunidade. MFC. Seria o SUS puramente ou não? Não, existe medicina da família em convênio médico, existe em empresas privadas. Antigamente, medicina de família é uma especialidade nova no Brasil. Vou explicar porque ninguém nunca entende. O pessoal fala, mas você é médica de postinho? Também. Mas não só isso. Medicina de família é a base do sistema público dos mais avançados do mundo. É a base em Portugal, é a base na Espanha, é a base na Inglaterra, que é você ter um médico que cuida da família. Realmente, eu cuido das mulheres, eu faço pré-natal, eu faço o Papai Nicolau, eu acompanho os adultos, eu acompanho as crianças e eu acompanho os idosos acamados. Então, eu sou a referência. Ah, você vai lá na minha consulta, eu falei, aí, tô vendo que você perdeu consulta com a nutricionista, e seu pai, cadê? Então você consegue cuidar da família, você é uma referência. E você evita a procura direta por especialistas, porque todo mundo que tem pressão alta hoje em dia acha que tem que ir no cardiologista. Todo mundo, que tá um pouquinho acima do peso, quer ir pro endócrino. Então, no Brasil, a gente tem essa cultura de só procurar especialista, ou de achar que só especialista resolve. Certo. E a base da medicina de família, na verdade, é você ter um especialista que cuida da família, que cuida do indivíduo, não cuida da doença. Sei. Ele não cuida só do coração, ele vai cuidar da pessoa como um todo. E você acaba resolvendo 80%, 90% das queixas e só encaminha para o especialista aquilo que realmente necessita. Então, é você resolver o paciente. Mas eu acho que isso... É que você é um ponto fora da curva. E acho que Eduardo não é da saúde, né, Eduardo? Graças a Deus, não. Deus me livre. Ter noivo médico, tudo doido. E eu acho... Bom, a Flávia já percebi que é um ponto fora da curva e eu não vou querer me gabar porque eu, o Jalcio e o Andrei também somos um ponto fora da curva. Por quê? Porque a gente conseguiu absorver esse lance que nós da área da saúde temos que tratar o cara como um todo. Principalmente nós dentistas. Abre a boca, eu só quero ver seu dente. Mas quantos caras, que eu acho que o Jalcio e o Andrei também já atenderam, que o problema dele não era o dente, era um problema emocional. Que você olhava a boca dele e falava, meu, tô morrendo de dor daqui. Você olhava a boca dele e falava, tá, beleza, já sei a dor dele. Senta aí, e aí, cara, qual que é a sua parada? Puta, me separei do marido, meu filho não tá nem aí comigo. Fala. Pá. O cara vaza, vai embora. No outro dia você manda zap. E aí? Meu, sarou minha dor de dente. Você tá me entendendo? Sim. Porque tem muito... E eu não vou falar dos antigos. Porque tem muito profissional novo também que é assim. Ah, não, teu problema não é aqui. Tchau, vai embora. Mas principalmente os antigos. Então, é uma especialidade nova, relativamente nova no Brasil. Que é a base do melhor sistema público de saúde do mundo, que é o da Inglaterra, do Reino Unido. Então, lá funciona. Sei. Então, foi isso que quiseram trazer para o Brasil. Tá. Só que daí a medicina de família foi muito criticada, inclusive por mim, quando começou o projeto Mais Médicos. Que foi quando o governo trouxe aqueles cubanos, que não precisaram prestar prova, não precisaram fazer revalidação. Inclusive o Du aqui me perguntou ontem, você foi protestar contra isso? Eu falei, fui. Fui com cartaz, vim aqui no centro de Sorocaba, fiz protesto. Então, quando eu falei também lá em casa que eu queria fazer isso, meu pai... Vai lá com a cubanada. Não paguei PUC pra isso. Quando você for eleita vereadora, você volta aqui? Se Deus...
Vereadora não, né? Vamos almejar mais. Prefeita? Assim. Não, quem sabe? Secretária da Saúde, Caralho. né? Uma coisa Tá. que resolve. Entendi. Então, a medicina da família é isso, é você ter a referência, porque adianta eu dividir o paciente, é a parte cardiológica, a parte endocrinológica, a parte vascular, dividir tudo, e ninguém cuida da pessoa. Eu atendo diariamente muitos pacientes que chegam, eu só vim aqui porque eu quero encaminhamento pro gastro, eu só vim aqui porque eu quero fazer uma endoscopia. Daí você começa a conversar, você vai ver que tem um problema emocional, a pessoa tem uma ansiedade, acaba descontando na comida. Na verdade, aquela tontura que a pessoa tem, que é labirintite, é porque ela nunca passou num oftalmo, é porque ela tem uma diabetes descontrolada. Então, quem olha para a pessoa como um todo, em vez de fatiar o paciente? Então, a medicina de família é isso. E é uma coisa que eu vejo muito sentido, porque eu dando um bom atendimento inicial no posto de saúde, eu evito que a minha paciente lá da Barra do Chapéu demore 4 anos para conseguir uma consulta com cardio e viaje 7 horas com o ônibus da prefeitura para chegar e ver que estava em especialidade errada. Porque o primeiro atendimento falhou. Tá. Então, é você dar qualidade pro paciente. Eu sou apaixonada por isso, eu vejo muito sentido mesmo. E também os convênios, eles estão percebendo isso, né? Não é só o SUS. O convênio está percebendo que muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça, ela marca direto um neurologista. Ela tem dor de estômago, ela marca direto um gastro. Sei. Então, você dando um atendimento inicial e você tendo um médico que cuida da pessoa como um todo, você não fica fatiando o paciente. Certo. Então, isso também está chegando nos convênios e é o futuro da medicina no Brasil, eu acredito. A gente vai tá anos-luz, né, do que acontece na Espanha, em Portugal, mas tenho fé que chegaremos lá. Guys, que aula, guys. Que aula. Vocês viram que hoje eu estou até quietinho, porque hoje eu estou tendo uma aula aqui. Mas... Agora eu vou apertar... Ô, vó, sabe aquele botãozinho que nós aperta no videocassete? Faz... Vou mais pra frente na história, né? Aí, a Flavinha foi tomar vacina lá. Do coronavírus. Ela pegou o bração, pôs assim, falou, mete a vacina aí. Pum, pôs lá. Hugo, põe essa foto aí pra galera ver aí. E aí, a Unicef pegou e repostou no Instagram dela essa foto. Que pira foi essa, mano? Porque a base da medicina da família é você promover educação em saúde, você dá poder ao seu paciente. Tá. Então, eu acredito muito nisso, na educação à saúde, eu explicar, orientar. Então, desde o ano passado, eu já estava aí numa batalha ferrenha contra as fake news, explicando de maneira clara, maneira correta. Não adianta eu vir aqui falar difícil, porque as imunoglobulinas, Exato. os linfócitos T, não sei... O meu paciente não vai entender, eu preciso falar isso com palavras básicas. Então, eu já estava nisso, de fazer vários vídeos sobre usar máscara, higienização e tal. E eu fui tomar vacina, eu tomei vacina em janeiro, eu fui a primeira pessoa, assim... tirando meus amigos médicos, né, que tomou vacina que todo mundo conhece, então eu falei, eu vou dar o exemplo. E eu sempre acreditei muito nas vacinas, porque a minha mãe teve paralisia infantil, a poliomielite, do Zé Gotinha. Você postou uma foto da sua mãe também. Hugo, põe essa foto aí pra galera ver. Então, minha mãe, há 60 e tantos anos atrás, eu não posso falar, senão ela me xinga, ela teve paralisia infantil no interior de Minas, Tá. só que a minha mãe, ela se recuperou. Por um milagre de Deus, da ciência, divino, e da minha avó, que se empenhou muito. Então, uma vez, na minha aula da faculdade, eu comentei isso, que minha mãe tinha tido paralisia infantil com uma outra professora minha, Isilda Tâmega, de pediatria, e ela falou, nossa, Flávia, sua mãe é um milagre, sua mãe não ficou com sequela, tal. Então, eu sempre fui defensora da vacina. Certo. E de 1 ano e meio pra cá, um pouquinho antes, né, essa coisa de ser contra a vacina já tem um tempo a mais, as pessoas começaram a virar experts em vacina e começaram a se opor a uma coisa que funciona tão bem. Certo. Que funciona há 50, 60 anos. Então, eu nunca entendi. E daí, depois, com essa pandemia, né, de Covid, todo mundo, um monte de expert em vacina. A pessoa não faz a mínima ideia do que significa imunidade, mas virou contrário à vacina. Nessa foto, você marcou, tipo... Isso, daí eu peguei e eu tava fazendo essas campanhas a favor da vacina, defendendo a vacina. Então, quando Perdão a vacina... cortar você, porque essa fita a gente vai conversar mais na frente. Que aí a minha língua já tá criando vida própria pra nós conversar sobre isso aí. Não, então calma, eu vou chegar lá. Tá, Daí eu fechou. peguei, postei a foto
e postei essa foto da minha mãe. Minha mãe Isso, com paralisia primeiro a infantil, sua isso. Primeiro da minha mãe, depois eu. Primeiro da sua mãe, depois Isso. você, tá? Daí eu falei, minha mãe aqui com paralisia infantil, eu como médica nunca atendi, porque as vacinas funcionam. Se vacinem, agora sou eu tomando a vacina de Covid. Mas o que falar, a gente tem que dar o exemplo, né? As pessoas mudam com exemplos. Beleza, teve um monte de curtida e uma amiga minha falou. E eu fiz, quando eu tomei a foto, eu fiz o Vzinho, assim, de vacina, de vitória, sei lá, essas coisas brega, né? Mas vamos... E daí uma amiga minha me marcou num post da Unicef, que a Unicef falou, me marque, tipo, faça o Vzinho de vacina e marca a Unicef que nós vamos compartilhar. Eu tinha feito o Vzinho não pela Unicef, por outras coisas. E eu marquei a Unicef. Eles me mandaram uma mensagem em inglês, assim, depois de uma semana. No direct? No direct. Eu recebi um direct. Não, eu entrei 3 vezes no meu Instagram. Eu falei, não, estão hackeando o meu Instagram, estão zoando com a minha cara, pegadinho. Eu entrei, querida, gostamos muito da sua foto, nós podemos compartilhar. Eu falei, não. Eu dei pro Du ler. Falei, Du, é isso mesmo? Tipo, eu tô entendendo. Certo, eles mandaram em inglês. Eu falei, putz, eu fiquei em choque. E beleza, eu respondi, não, lógico, claro, né? Fingindo costume. Voz, veja aí, a Unicef, quantos milhões de seguidores? 7, 8 milhões, eu acho. Porra! Eu acho. Só que eles estavam compartilhando o pessoal nos stories mesmo. Eu falei, tá. Beleza. Não, daí um belo dia, eu abri meu celular, peguei, tive a hora, 1 bilhão de curtidas quase nas minhas fotos, um monte de gente seguindo. Eu falei, que isso? A Unicef, ela compartilhou... Quantos seguidores? 900. E você... Você lembra? Não muito, né? Eu sou uma pessoa... Eu não faço post em inglês, então eu recebo muita mensagem disso. Sei lá, foi pra uns 2.500. Mas assim, eu ganhei 1.500... não é... eu não sou blogueirinha aí de mas 150 mil seguidores. Deixa eu ver, voz. 9 milhões. 9 milhões, caralho. aumentou. Daí eu fui ver a Unicef não compartilhando nos stories, ela compartilhou no feed, traduzido em inglês. Daí, assim, teve, acho que 45 mil curtidas a foto. Caralho. Eu recebi mensagem do mundo inteiro, da Alemanha, da Inglaterra, tudo da no África, seu direct? Tudo no direct, um monte de gente me adicionando, um monte de gente começando a me seguir. E foi assim, foi tipo uma foto despretensiosa e meu Instagram, ele era fechado. Então eu tinha 900 pessoas que meu Instagram era fechado. Daí quando eu compartilhei o negócio da Unicef, tinha que abrir o Instagram. Eu falei, eu vou abrir, né? Eu não era muito a favor de exportar, mas é um bom motivo. E eu abri. E daí foi... Guys... eu não coloquei isso na pauta, mas eu gostaria de perguntar muita coisa pra ela. Do que rendeu isso pra ela, como é que foi esses minutinhos de fama. Mas isso eu vou conversar tudo em off. Tá bom. Só o Lucas vai saber, só o Lucas. Beleza. E o que a Flavinha estava fazendo em março de 2020, quando apareceu essa porra desse vírus? Flavinha estava sendo médica da família em um município aqui da região. Tá. E trabalhando num hospital também aqui da região. E aí, você apareceu lá. Eu lembro isso muito bem, porque minha digníssima esposa estava no hospital modelo aguardando o nascimento do meu filhote. Ai, que belezinha. E eu tava na TV lá, apareceu que na Itália, né, que tava bombando. E aí peguei e falei, essa porra não vai vir aqui, beleza, segue o jogo. Você achou mesmo? E o que você achou? Lógico que ia chegar. A gente tá num mundo globalizado. Quanto pessoal vai pra cima e pra baixo? Ia, né? Quando Sim. O dólar não tava R$7 o euro. Porra! E, tipo, as fronteiras estavam abertas, a gente ia. Todo mundo tava viajando. Ia chegar aqui. Igual tinha chegado a gripe suína, né? H1N1. Ia chegar. Você sabia que ia chegar? Ia chegar. E chegou. Mas você achou que ia ser assim, pá! Do jeito que foi, não. Legal. A gente Bacana chegou, que você foi sincero. Chegou, começou a ter caso em São Paulo. Era questão de tempo, mas achei que ia chegar em Sorocaba. Não ia chegar no interior aqui. Você achou que estava já antes aqui? Já, com certeza. Eu tenho certeza que estava aqui. Inclusive, foi encontrado amostras, né, do coronavírus no esgoto de Florianópolis em novembro ou dezembro de 2019. Eu ia comentar isso com você agora. Então, tá. Já estava circulando antes. Pra vocês terem ideia... Não, joga pra mim o tamanho dos tomates. Tanto tamanho... Olha aí, só colocar a alface aí. Ninguém que vai ver isso aqui. Daí, quem levantou o alerta que estava tendo uma nova doença respiratória
Foi um oftalmologista chinês. Ai, caralho. E, gente, e o oftalmo tem um convívio baixo com paciente de Sim, doença respiratória, sim, sim. normalmente você vai no oftalmo fazer uma cirurgia, trocar o óculos e tal. Exato. Mas para um oftalmo perceber que tava tendo uma doença, é porque já tava circulando muito Tá. antes. Muito antes. Beleza, chegou, tal, e aí? E a Flávia, e aí? Falei, fodeu. Porque, assim, era desesperador. Eu, como médica formada, era a primeira pandemia que eu ia enfrentar. A última vez que eu tinha me vestido de astronauta tinha sido na faculdade, né? Aquelas roupas de astronauta que a gente viu o pessoal usando na Itália, Exato. tudo. E daí foi aquele negócio, a gente sabia que a gente não estava preparado, falta de equipamento, o SUS, tudo, falta de informação. Mas a gente achou que ia chegar, mas não que seria desse jeito. Então a gente começou a ficar bem preocupado e daí fechou tudo. Daí a gente ficou, putz. Daí todo mundo em casa. O Du mesmo tá de home office faz 1 ano e meio. Sim. E eu, da trabalhadora essencial, vai pra rua, filha. Se vira, nega. Eu fiquei trancado 3 semanas porque, meu, um filho recém-nascido, Lógico. tipo, meu, e aí, que porra é essa? Daí eu tendo que trabalhar. Só que meus pais, minha mãe é idosa, meus pais são idosos. Eu falei, eu vou pegar essa bosta e vou trazer pra casa. Eu falei, não dá. Você não ficou parada nem um momento. Médico não existe home office, né? Eu sou trabalhadora essencial. E eu, uma pessoa jovem, sem comorbidade, não sou casada, não tenho filho, falaram, vai que é sua, né? Sei. A cobaia aí pra atender os Covids é essa faixa etária. E a gente foi, começou a atender. E naquele momento, foi muito, muito difícil. A gente tava atendendo realmente às escuras. A gente tava pecando pelo excesso. Nossa, eu tô com dor no fio de cabelo. Não, pode ser Covid. 14 Fica dias em em casa, casa. fica em casa. E também a gente sabe que além das pessoas realmente doentes, existe muita má intenção, né? No Brasil, como um todo. De pessoas que gostam de simular sintomas só pra ganhar uns Sim, diazinhos em casa. exatamente. Então você ficava na dúvida. Você sabia que era mentira, mas você vai arriscar? Você fica vai ser sensível, responsável? exato. E vamos. Que teve gente ganhando de atestado essa época. Ah, né? eu sei de pessoa que pegou Covid 8 vezes nesse 1 ano e meio. Ó, 8 vezes 14 dias de atestado, 10 Tá dias, ótimo, ó. matou o ano já. Gente, 60, 80 dias de férias. E você Então- já tava trabalhando no SUS? Não, sempre trabalhei no Sempre SUS. trabalhou no SUS. Já tava. E uma coisa que me deixa muito triste e revoltado é a gente ter mudado de ministro da Saúde 4 vezes. 4 vezes? Saiu o Mandetta, Mandetta, entrou o o Taishi, Taishi, o o paraquedista especialista em logística. E agora o cardiologista. Então, É. 4 vezes, tá. Isso é uma coisa que me deixa muito revoltado e puto. E é óbvio que, bom, não sei se eu vou falar groselha. Cada vez que mudava o ministro da Saúde, você sentia alguma mudança no SUS, assim ou não? Pra você não mudava absolutamente Não, nada? Mudava totalmente, porque Mudava? mudou o discurso, né? A gente tinha primeiro um ministro que tava lá fazendo boletins diários, vestindo literalmente a camisa do coletinho. SUS, o coletinho do SUS. Vamos dar certo, acreditem nas vacinas gosta e dele? tal. Gosto. Não gostava. Não mas gostava? Não gostava. Voz, posso dar minha opinião ou fico quieto? Pode. Você me permite? Andrei, me permite? No máximo Dá a gente licença. corta depois. Eu gosto dele. Mas agora eu gosto. Antes eu tinha ressalvas por eles fazer parte do governo. Tá. Mas depois eu falei, caramba, que cara da hora. E peitou, e ele assim, eu sou perito na área, eu sou técnico, eu sei o que eu tô falando, é isso mesmo. E ele comprou a briga, ele foi assim, o protagonista naquele momento. Ele assumiu o papel que o ministro da Saúde deveria assumir. Você acha que o melhor momento de vocês no SUS era com ele ou não? É que tudo bem que ele pegou a bomba, Pegou né? a bomba. Quando E tava que, lá em assim, cima. As posturas do Ministério da Saúde, elas refletem menos no meu dia a dia como médica do SUS. Eu sou muito mais atrelada aos secretários municipais, né? Então, isso reflete muito mais. O quanto a prefeitura quer investir, o quanto que os secretários de saúde... E nas cidades que eu trabalho, a gente consegue perceber isso, assim, a discrepância que existe entre as cidades e investimentos, porque é municipal, né? Tá, entendi. É o que o município quer fazer. E quando é que a Flavinha começou a ver na mídia aí as tal da fake news? Você viu que tem um negócio atrás de você, né? Ai, meu Deus, que medo. Área 15, inscreva-se, curta, uai, compartilhe. Doutora Maria fala, ai, meu Deus, que chique. Nossa, tô Você sabe o porquê do AI?
Uai, porque eu falo muito uai? Não. Porque Você fala? falo, minha Então família calhou, deixa quieto, deixa assim, né, minha voz? família é de Minas. Deus sempre manda uns Você uai. conhece o pessoal do Trem Bom? Ah, uai, trem Por causa bom. deles. É o Vinícius, né, o Felipe? Não, mas quem que tava do meu lado esquerdo? Eu esqueci. Eu tenho que ver aqui, o Felipe? Inscreva. Ele falou assim, eu duvido que você deixa aí. Eu falei, Uai. então agora vamos ver. Todos os episódios tá aí. Uai, uai, trem bom. Eu não fui lá ainda comer um pão Você de não queijo. foi? Ah, o pão de queijo da minha mãe é tão gostoso. Ela é mineira. É, uai. Guys, tem um motivo. Nada Quando- contra. Quando é que a Flávia começou a ver na TV as fake news? Que você falou, porra, isso aí é mentira, cara. Quando eu comecei a atender Covid. É. Acho que um mês, tipo, umas 3 semanas depois do lockdown. Que foram os primeiros casos que a gente começou a atender. E pessoal falando, principalmente das medicações, né? Nossa, que tomava e curava. Chegava com falta de ar e saía andando. E eu tava lá, eu tava atendendo Covid. E aí, como é que foi sua revolta? Que eu sei que foi uma revolta. Não, primeiro eu falava, não é nada, o pessoal aí não sabe o que tá falando. Mas aí depois você vê que aquele discurso passa a ser reproduzido com força em massa, você fala, não é possível. Daí você começa. Daí começou a ter, depois, fake news a respeito de máscara. Que no Tá. começo mesmo da pandemia, a gente não atendia de máscara, nem médico. Mas, Daí a minha esposa, um dia ela chegou, ela foi no supermercado. É. Da Ganhou, né, voz? Foi no supermercado, ela e mais 2 pessoas de máscara no supermercado inteiro. Ficaram olhando com ela como se ela fosse de Então. Marte. Então foi isso. Daí eu lembrando da H1N1, já comprei um álcool em gel, achei umas máscaras lá dos dentistas abandonadas no posto e comecei a usar máscara. Daí na época eu tava trabalhando numa prefeitura, o secretário da saúde veio me chamar a atenção, pedindo pra eu não usar porque eu estava alarmando a população. Em off, você conta com a prefeitura? Qual prefeitura que É. é? Só depois que não estiver sendo gravado, né? Porque eu tenho amor Em à minha off, vida. em Em off, off, em é. off a gente conta. Mas, porque eu tava alarmando. Gente, o que a gente sabia que era uma doença respiratória. Doença respiratória é gotícula, espirrar, Exato. tossir. Falei, mal não faz. E daí começa a falar, não, porque quem usa máscara vai se asfixiar no gás carbônico. A pessoa não sabe nem o que é gás carbônico, mas é contra a máscara. Então nós 3 já tínhamos morrido faz tempo, eu acho. 6-3, imaginando aquela cirurgia de 13 horas na Exato. faculdade. Eu tô viva por um milagre. É, é. Não, porque máscara faz mal. E cirurgião, dentista, todo mundo que usa. Hoje em dia, né, tem esteticista, depiladora, Também né, usa. usa. Daí aí eu já comecei, você já começa a ver. Daí eu comecei já a fazer uns videozinhos, mas só pro meu perfil fechado, explicando como usar máscara, como Tá. que você manuseava, como higienizar a mão, que não é só passar o álcool assim. Isso. E comecei a fazer. Só que depois as fake news começaram a tomar uma proporção, principalmente baseado, né, que hoje em dia a gente sabe que são medicações ineficazes, principalmente baseado nisso, né, prometendo milagres. Sei. Ai, meu Deus, você tirou o fone pra eu parar de falar? Não. É que tava apertando muito. Perdão, e daí? Daí você começava a ver, e eu tava ali, atendendo. E daí começou a ter, né, ameaça por parte de diretoria de hospital, de prefeitura. Mas você não recebia, tipo, nenhum direct te ameaçando? Naquela época não, meu Instagram era fechado, era Ah, é verdade, esses meus é, amigos. é, é. Mas Só nessa que tava época vendo, eu tá. já arrumei briga com o pessoal, já desfiz umas amizades. Tá. Porque o pessoal vinha falar groselha e querer ser PhD em máscara. É, Não dá. sei. E você percebeu que outros países adotaram estratégias eficazes, que tipo assim, não, tava tudo na bosta, óbvio que tava tudo na bosta, tudo na né? bosta. Porque ninguém sabia de nada. Uhum. Mas você falava assim, porra, isso aí é um exemplo pra gente, cara. Ou não, você não via isso. Eu acho que assim, os países que começaram a tornar a máscara obrigatória no início. Já acertaram. Já acertaram. A Alemanha, eu acho que foi um exemplo, né? A Alemanha? A Alemanha, Angela Merkel aí. Tem que tirar o chapéu. As mulheres vão Pica. dominar o mundo. Putz. Ela foi muito bem no combate à pandemia. Isso do lockdown. Gente, o lockdown, ele funcionava, porque você diminui a circulação de pessoas na rua. Austrália. Austrália. Então, eu tenho a seguidora da Austrália, ela me mantém super informada. Só que você não pode trancar o comerciante, o empresário, o trabalhador autônomo e falar morra de fome.
E isso aí... Você é sensata. Isso é errado. É. Daí você colocar na mão de uma pessoa, ou você morre do vírus, ou você morre de fome. Isso não compete ao cidadão. Sim. Então aí a gente errou miseravelmente. Aí a gente perdeu o apoio popular. Foi porque as pessoas começaram a ficar sem dinheiro. As empresas fecharam, muita gente foi demitida. Assim, as empresas demitindo muita gente, porque fechou tudo. Tá. Então aí a gente errou. Aí pra mim acho que foi a primeira coisa muito errada. Você deixar pro cidadão essa escolha. Ou a doença, ou dinheiro, ou comida na mesa. É uma realidade que não é da nossa realidade, mas é a realidade dos pacientes que eu atendi já ao longo da minha vida. Então, se você acha... Se você pudesse dar não um exemplo, mas tipo assim, pô, isso aqui foi legal, Alemanha. Sim, Alemanha, Austrália também. Austrália, que eu falei, o Chile também no começo estava acertado. Chile? Portugal também acertou no começo. Tá. Mas é que assim, quando começou em março, eu dava, né, nos plantões, todo mundo falando, daqui 2, 3 meses a gente tá de boa. Passou. Eu falei, gente, nem a pau. Eu falei, daqui 2, 3 meses é junho. Isso o ano passado. Junho é inverno no Brasil, é o pico de doença respiratória. É quando a gente mais atende pneumonia. Falei, vai coincidir isso com pneumonia. Falei, ferrou. Falei, isso aí só vai acabar em setembro. Setembro, outubro. Todo mundo, imagina, já tá viajando, o que você tá fazendo? Falei, acredita. E foi você realmente... é negacionista. E assim, eu não queria estar certa. Tá. Só que assim, eu fui considerada exagerada por todos os médicos. E não. E realmente, deu um mês, Olha onde deu a gente 2. tá. Só que eu achei que setembro, outubro, verãozão, a gente não esperava, né? Essa segunda tsunami que veio, né? Não. Esse ano. A gente... Falhamos de novo, né? A gente não aprendeu a lição que a gente tinha aprendido ano passado, né? Aí veio a galera lá, pediu um atestadão pra você. Eu tô com coronavírus, não sei do que tal. Aí você falava assim, meu filho, vai fazer o teste. E esses boom desses testes aí, o que você acha? Então. Tem teste vagabundo, tem teste porcaria. Pera aí que eu vou abrir parênteses. Eu peguei... Você pegou esse vírus? Peguei. Quando? Começo de junho desse ano. Junho desse ano? Eu peguei em outubro do ano passado. Agora chegou a hora, voz, que eu meto o pau no convênio. Ai, Andrei, que delícia. Amo, amo. Nossa, é a melhor parte pra mim é agora. Aí Lucas começou a sentir gripe. Entendeu? Gripe, febre. O Jalson já, ai, que esse babaca vai falar aí, vai foder nós. Não vou falar o convênio, Não beleza? cite nomes. Não, mas é o da final da rua aqui, da Miranda Azevedo da esquina. Mas enfim. O do logotipo laranja. E daí... só tem ele, eu acho, logotipo laranja, né? Só. Que comprou... Oi? Começa com Inter e termina com Médica. E daí... Beleza. Aí comecei a ficar mal, tudo mais e tal. Caí de pau no modelo. Um monte de gente. Aí o guichezinho lá. Se você tá com sintomas, dirige ao guichê tal. O guichê tal não existia. E eu lá. Meia hora, 1 hora e meia. Eu falei, fia, e aí? Não, tem que esperar. Eu falei, então, mas só que assim, eu acho que eu tô, porque eu já tô sem olfato, sem paladar. Então, tipo, é uma coisa muito assim... Nunca fiquei gripado sem olfato, sem paladar. Então, eu acho que sim, né? Não, tem que aguardar. Eu falei, tá bom. 2 horas, nada. Aí eu falei assim, bom, se eu der uma tosse aqui, eu mato o senhor de 90 anos, eu mato a grávida e mato os outros também. Não, tem que aguardar. Eu falei, aguardar o seu... Aí peguei e fui embora. Aí fui na Nogueira Padilha, que tem o PA lá. PA. Cara, 5 minutos eu fiquei lá. Atendimento top, 5 estrelas. Viva o SUS. Tira a tua máscara, joga fora, toma a máscara nova, põe a luvas e fica sentado. Beleza. Peguei, fiquei sentado e tal. Aí... Lucas, beleza. O que você tá sentindo? Fica em casa, fica afastado 15 dias aí. Faz o teste. O cotonetão já na minha naringa lá. Vai embora. Tá bom. O que você tá sentindo? Sinto cansaço e gripe. E não tô sentindo o cheiro e o gosto. Beleza. Aí mandaram embora. Sem nada, remedinho, nada. Falei, beleza. Lucas, se você ficar... Mas foi super bem atendido, cara. Pô, Lucas, se você piorar, você volta aqui, beleza? Beleza.
Minha esposa junto também fez o mesmo procedimento. Só que é uma coisa tão punk, essa doença, que você fica no psicológico. Será que eu tô? Será que eu não tô? Pô, mas peraí, eu tô sem paladar, tô sem... Mas será que eu tô? Será que eu não tô? Beleza. Aí eu não tinha onde ficar. Ninguém me queria. Aí eu peguei... É foda, né, Andrei? Ninguém me queria, E a sua cara. casa? Eu moro com a minha sogra, ela tem 80 anos. E eu tenho um filho de 1 ano. Então ninguém me queria. Meus pais também não me queriam. Minha mãe tem problema cardíaco. Aí eu falei, vou ficar no consultório. Aí eu achei um hotel, não sei se você sabia dessa parada, que tava aceitando a galera pra ficar isolado. Sabia. 500 conto diária. Ali na praça de graça, aqui na frente. Daí eu peguei e falei, eu vou ficar um dia lá pra ver se alguém vai ter dó de mim e me querer. Fiquei um dia lá, daí minha mãe me ligou e falou, suba aqui no quartinho aqui. Que a gente preparou um quarto aqui pra você, que você vai ficar trancado aí. Igual animal em zoológico. Aí eu falei, tá bom. Só que na minha cabeça eu falei, eu não tô. Aí fui na Droga Raia. E fiz o teste de sangue. Negativo. Lógico. Por que lógico? Pera. Então tá, conta. Daí, mas é aquela fita, tipo, sabe assim, do tipo assim, beleza, mas eu tô, entendeu? Então você gastou R$150. À toa. Por isso que eu não recomendo Daí tá bom, aí peguei, fui pra casa dos meus pais, fiquei lá, daí no dia seguinte me ligaram, ó, Lucas, você tá mesmo, fica quieto aí. Falei, porra, mas do sangue, beleza. E daí fiquei lá e ok, entendeu? Onde eu queria chegar com essa minha dissertação aí? Por que essa porra desse teste de sangue que me furaram o dedo deu negativo? E que merda é essa que o pessoal fala falso positivo, falso negativo? Existe isso? Não existe? Que porra é essa? Eu sempre falo, todos os meus vídeos, não se teste por vontade própria em farmácia. Farmácia só quer o seu dinheiro. E é o que eles ganharam rios de dinheiro fazendo isso. Sim, eu imagino. Teste tem que ter indicação médica no dia correto, no momento correto e teste correto. Nós temos 3 tipos de testes no mercado e eles têm 3 fases diferentes que você pode usar. E também teste tem que ser bem coletado. Eu sei que o teste cotonete aí, né, o que enfia o cotonete no seu cérebro, eu já vi fazendo em farmácia um dia com a portinha aberta, o cara tirou, tipo, no máximo ramelinha ali na catota e eu... Pô, o negócio tem que enfiar na alma da pessoa. Tem que ir lá dentro. Que a gente tem os testes diferentes. No primeiro momento da pandemia... Perdão, no postinho foi no nariz e na goela. Isso, é o mais... No primeiro momento de pandemia, o primeiro paciente que eu atendi com Covid, ele veio com um testezinho de sangue positivo. Tá. Hoje em dia, eu sei que é errado a gente considerar que ele estava com a doença. Mas naquele momento a gente não sabia de nada. Exato, vai embora. Não, a gente não sabia. A gente tratou, não, vamos fazer uma tomografia, não sei o quê. Hoje em dia a gente já sabe que não precisaria ter feito. Tá. Porque então, vamos assim, o primeiro teste que a gente chama de PCR lá, que é o swab, que é enfiado normalmente nos 2 narizes e na garganta, que demora 3, 4 dias pra sair. Foi o que eu fiz? Foi o que você fez, que não sai na hora, né? Tá. Ele procura o material genético do vírus, vamos dizer, ele vai procurar o DNA lá do vírus. Só que não é DNA, é RNA. Mas vai enfiar no microscópio e vai ver. Apareceu ou não apareceu. Esse tipo, você vai ver que tá o vírus lá. Só que ele depende do dia. Se você tem pouco vírus, vai ser difícil o teste dar positivo. Tá. Então, às vezes, não é que você não está com a doença, você fez ele muito no início. Então, você tinha pouco vírus, o exame não detectou. Então, foi um falso negativo. Mesmo você estando com a doença, naquele momento o exame deu negativo porque ele não foi coletado no momento certo. E o PCR, como ele procura só o material genético, ele não procura o vírus, você se curou, você pode permanecer com o material genético do vírus no seu nariz e na sua garganta, em alguns casos, por 11 meses. Na maioria das vezes são 2 meses só, mas tem caso relatado na Europa de 11 meses que permaneceu positivo o exame. Não é que a pessoa estava com a doença, ela ainda tinha resquícios do material genético do vírus, tipo, pedacinho do vírus. Então esse é o padrão ouro, vamos dizer. Daí tem o testezinho do sangue. Tem aquele que fura a pontinha do dedo como se fosse um da diabetes, né? Que é o que faz na farmácia. Que ele procura já anticorpos. Anticorpos são nossas células de defesa, já é uma resposta do seu corpo. Então, se eu fizesse agora, ia dar positivo. E você é vacinado também, né? Então,
Então, anticorpos é o que a gente adquire com vacina e a gente adquire com a doença também. Só que quando você está com a doença, você ainda não tem anticorpos. O seu corpo demora um tempo. Tá. Quando a gente vacina, a gente não fala aí no jornal? Ah, não esqueça que são de 15 a 20 dias para você ter a proteção completa. Isso. Então, é de 15 a 20 dias depois da doença que a gente sabe que você vai começar a ter anticorpos. Então, se você está com sintomas, não adianta você procurar anticorpos. E hoje em dia, todo mundo vacinado, se procurar anticorpos, provavelmente pode ter anticorpos da vacina. E a vacina, a gente sabe que não impede todos os casos de contaminação. Sim. Daí tem esse da pontinha do dedo e tem também os anticorpos no sangue, né? Que falam anticorpos totais, que tiram como se fosse um exame de sangue. Mas ele vai procurar uma resposta à doença. E depois evoluiu um pouquinho, né? Mas os testes, a gente teve o teste do antígeno, que é de cotonete também, mas normalmente enfia numa narina só e ele sai na hora. Só que ele é uma reação rápida. Sabe que nem aqueles testezinhos de pH que a gente fazia na escola? Que você pinga negócio e vê se vai ficar laranja, vermelho? Então é assim, você vai pegar, enfiar o cotonete e vai pingar o reagente. Ah, se ficou rosa é porque tem o capsídeo, assim, a capinha do vírus tá lá. Só que também ele depende da quantidade de vírus. Se você tem pouco vírus, às vezes o negócio não vai ficar cor-de-rosa. Vamos dizer, tô simplificando. Tá. Porque ele depende também do momento, ele depende da carga viral. Então, e ele, às vezes, por ele não... E ele fica pronto na hora, ele é menos sensível que o PCR. Mas ele é um excelente teste, porque o PCR demora, 4, 5 dias, que você fica surtado, chorando. Exato, foi o que aconteceu comigo. E o antígeno sai na hora. Tá. Mas o antígeno vindo negativo, você pode fazer o PCR, porque ele vai ser mais sensível, ele vai ser capaz de detectar melhor a doença. Tá. Então, mas o antígeno veio positivo, provavelmente, se você tá com sintomas, provavelmente você tá doente. Sim. E o antígeno é mais rápido, é mais barato, então ele veio para revolucionar. Mas teste tem que ser indicado no momento correto. Tá. O pessoal que vai em farmácia só tá gastando dinheiro e na maioria das vezes é mal coletado o exame. E, mano, vocês não contratão, né? Daí foi Pra não chamar o Celso Ursomanco. Daí eu atendi um monte de gente que foi na farmácia, fez a ponta do dedo, veio positivo e vai lá, ai, doutor, eu quero 14 dias já testado. Não, gente, não é assim. Eu atesto a doença, a pessoa já tá com anticorpo, provavelmente ela pegou a doença, sei lá quantos meses atrás. Então, você se testar na farmácia sem indicação médica, sem orientação, você tá colocando minhoca na sua cabeça e não adianta pra nada. Vós, tá gostando? Tá, não. Tá. Oi? Eu não vi que você tava mexendo no celular, perdão, cara. De verdade, não era pra zoar, não, viu? Andrei, tá gostando? Gostando. Quer fazer pergunta? Não. O que eu falei? Se você não pegasse o microfone, eu ia fingir. Foda-se! O que ele quer saber? Não, ele puxa, Eduardo. Você vai sair, Edu? Beleza, vai lá. O que você acha em relação à origem do vírus? A origem do vírus, então. Eu acho que foi o coreano do norte que mandou aqui pra dizimar nós, viu? Ai. Ai. Fale. Mas eu escutei tanta bobagem que agora... Pergunta dos convidados. Dos convidados, pergunta. O primeiro quadro, né? Nunca teve, né? Então. Em todos os programas, pergunta dos convidados, né? Até alguns momentos, meses atrás, a gente tinha certeza absoluta que era um vírus que tinha sido criado da mutação entre vírus de animais. Quer mais? Eu quero. Eles estão me oferecendo cerveja de graça, vocês acham que eu não vou aceitar? Tá na geladeirinha, André. A faculdade me ensinou outras coisas Exato, além de medicina. exato. Beber cerveja foi uma delas, né? Porque... Amo. 17, 18 anos, só toma saquerita, não sei o quê. Vai lá, universitário pobre, ficar tomando drink de 20, 30 reais toda vez que você sai, não dá? Open bar de faculdade é tudo cerveja. Perdão, conclua seu raciocínio. Desculpa, gente, é que eu às vezes eu dou umas devaneios. A gente achava que tinha sido a mutação entre vírus de diferentes espécies. E na China é comum realmente você ter mercados de animais vivos, né? Sim. Daí um morcego que nunca encontraria uma raia na vida, sei lá, um tubarão, se encontra e os vírus se comunicam. A gente tinha certeza que tinha sido isso. Mas depois começou a ter indícios que poderia ter sido um vírus criado em laboratório que por uma falha absurda do laboratório o vírus não escapou, né? O vírus se espalhou. Mas até hoje a gente ainda não tem respostas. E por ter sido um vírus, né, de origem na China, e a gente sabe do regime, né, da China, que por muito tempo abafou o início da pandemia, abafou
né, o Você acha que coronavírus. abafou mesmo? Com certeza. Ah, o oftalmologista foi Sim. preso, né, gente? Foi preso? Ele foi preso de atentar contra Então o governo. essa fita aí é verdade, daí então. depois ele acabou morrendo, Eu não né? sei mais o que acredito. Então a gente nunca vai saber. Eu não tenho, eu tenho humildade de falar, não tenho conhecimento para afirmar ou não. Eu não sou especialista em microbiologia, virologista, não estudei o vírus a fundo para determinar a origem. Tá. Mas a gente tem essas duas hipóteses. Você acha que saiu dali mesmo? Não tem outra possibilidade? Os primeiros casos foram na China, Foram né? ali, Wuhan, então, né? foram em Wuhan. Então, foi lá. Tá. E depois se espalhou, né, em todos os confins do mundo. Vai Ô, voz, entender. agora o cara faz a pergunta e vaza. Não ouviu. Deu que ouva na gravação, né? Vai ser obrigado a ser o Vai nosso ser espectador. obrigado a ouvir na gravação, Isso aí. Andrei. Isso aí, Andrei. Quer falar das vacinas? Ah, o que você quer que eu fale? Eu adoro. Se ela adora, você... Bom, são 4 vacinas, é isso? Ou eu estou enganado? não, Oxford... No Brasil, sim. No Brasil, sim. É Oxford Ford. e AstraZeneca, produzida pelo Fiocruz. Tá, A gente tem a Coronavac, né, do Butantan. certo. Daí a gente vai ter da Pfizer e da Janssen. Que não tá tendo mais a Janssen, né? Acho que só veio uma leva pro Brasil, depois eu fiquei mais sabendo. Também tá tendo, né, a Butanvac, Tá. tem vacina da Moderna no mundo, tem outras, né? Mas que no Brasil Do a gente só Brasil. tem essas 4, por enquanto, né? Quais são as diferenças dela? O que uma faz? Bom, outra, Assim, óbvio. todas Protegem. vão te proteger Exato, contra as formas graves, principalmente. Muito obrigada. Mas uma dá reação adversa, não dá? Como é que é o Elas esquema? são- Uma é uma dose, 15 dias, como Elas é que é? têm tecnologias diferentes. É. A Coronavac, que ela tem a tecnologia mais comum, vamos dizer, que é a vacina da gripe, de hepatite, que você pega o vírus, vamos dizer, mata o vírus, Certo. o vírus não vai ser capaz de causar a doença, e depois você inocula o vírus na pessoa através da vacina, que seria o vírus vivo atenuado, o vírus vivo... Tipo, o vírus vai estar morto lá. Certo. Isso seria... E daí o seu organismo vai entrar em contato com o vírus, vai falar, meu Deus, o que é isso? É um vírus, vai lá, produz anticorpos, e quando você ficar doente, você vai ter anticorpos Certo. contra o vírus. Daí tem a da AstraZeneca, que seria o de vetor viral não replicante. Não é uma tecnologia que foi feita em um ano, acho que é sempre importante frisar. Eu acho que minha cabeça cresceu de 2 semanas pra cá, porque essa porra não doía, Jalson. É. Ou de encolheram seu fone. Como encolher o meu fone? O fone agora tá muito apertado. Perdão, Flávio, e E daí? tem a da AstraZeneca, que seria o vetor viral não replicante, que é uma tecnologia que é estudada há 20 e tantos anos, que eles pegam um vírus do chimpanzé, que causa gripe no chimpanzé, Tá. daí eles mudam o material genético do vírus, eles tiram o material genético desse vírus e colocam o material genético do coronavírus. Ele continua sendo um vírus do chimpanzé, ele não infecta humanos, mas ele vai carregar o material genético do coronavírus. Então você vai gerar resposta imune por esse. Mas ele não se replica, ele não vai se dividir, ele não vai causar doença. Só que ele dá um pouquinho mais de reação. Perdão, essa... É da AstraZeneca, o vetor Tá. viral não replicante. Tá. Então, ela vai te dar uma reação, porque querendo ou não, eles estão enfiando um vírus em você. É um Sim. vírus de macaco, mas estão enfiando. Daí tem também os vírus que mudam a conformação genética do vírus, da proteína S, as vacinas. Porque o vírus, ele é como se... Ele chama coronavírus, porque ele tem umas coroinhas, né, em cima, assim. Tá. Então, você vai pegar a proteína que faz a coroinha do coronavírus se aparecer, vai pegar essa proteína e colocar num outro vírus. Tá. Daí um outro vírus, sei lá, sei lá, uma diarreia, mas não é assim, mas só pra dar um exemplo, vai mostrar a coroinha, vai ficar, tipo, com a coroinha. E seu corpo vai ver, vai identificar a coroinha como sendo uma coisa maligna e vai produzir anticorpos contra a coroinha. Tá. Então, as vacinas, elas têm diferentes tecnologias. Por isso, algumas dão uma reação, dão menos. Outras Tá. tem segunda, terceira dose. Outras não tem, porque elas são tecnologias. Porque foi assim, uma corrida do mundo. Mais de 1.000 vacinas foram estudadas, né? Mais de 1000?
Não, é surreal. Gente, o mundo inteiro tava procurando. Sim. O pessoal acha, porque foram muito rápidas as vacinas. Nunca houve um esforço tão grande de tantos cientistas, tantos estudiosos no mundo inteiro, como houve nesse último ano para procurar a vacina. Mas eu acho, Flávia, quando a galera fica falando, você vai tomar vacina aí que foi feita às pressas e tal, eu acho que a fita, é óbvio que é, porque, porra, vocês querem salvar o mundo, né? Falando assim, né? Tipo um Vingadores, né, voz? Guerra Infinita. Mas eu acho... As pedras. Ela manja das paradas, hein, mano? Eu esqueci como chama o roxão lá do mal. Roxão do mal, Thanos. O Thanos, As joias do infinito. Mas eu acho também que rola muita grana, né? Tipo, Muita quem grana. conseguir vai... Muita grana, tipo patinhas. Pensa as ações da Sinovac. O que era a Sinovac antes de produzir vacina? Mesmo a Pfizer sempre foi a Pfizer, mas a Pfizer, caramba, agora é a Pfizer. Então, assim, era uma corrida de dinheiro. E assim, o mundo inteiro enclausurado, todos os cientistas buscando a mesma coisa. E são tecnologias que a gente já domina. Não foi uma tecnologia que a gente inventou em um ano. Sei. Vetor viral não replicante, acho que é estudado desde 93, 94. Essa Janssen é da Johnson's. Isso. Tá. Johnson. Mas também tem a tecnologia. Usa o microfone! Os microfones. Aqui, ó. Não ouvi. Também tem a tecnologia a nosso favor, né? Antigamente as pessoas falavam, né? Antigamente demorava 10 anos pra fabricarem uma vacina, né? Pra descobrir uma vacina. Hoje em dia mudou totalmente a tecnologia, né? Gente, hoje em dia eu consigo falar com a minha tia, sei lá, que estiver na China, no Japão, em 2 segundos. Pensa, antigamente era um telegrama. As pessoas esquecem que a tecnologia médica evoluiu na mesma velocidade da tecnologia do smartphone, do celular. A comunicação, divulgação de informação entre os cientistas foi muito rápida. Sim. E todo mundo procurava a mesma coisa. O mundo mesmo, literalmente, assim. Todos os cientistas queriam a mesma coisa. Outro assunto polêmico é em relação à eficácia. O que você acha? Todas as vacinas aprovadas no Brasil tiveram sua eficácia comprovada em estudos. Eu tenho uma polêmica. Lá vem. Eu tenho medo, cara. Calma. Eu tô calejada. Pode ser coincidência ou não, mas a maior parte das pessoas que eu tive convívio, e assim, que morreram, tomaram Coronavac. Só que, estatisticamente também, a maioria das pessoas que tiveram algum mortes ou sintomas mais graves, tomaram a Coronavac. Porque a primeira vacina que a gente teve foi a Coronavac, aqui no estado de São Paulo. Todo mundo no início foi vacinado com Coronavac. Então, obviamente, a população mais vulnerável, que são os idosos, pessoas imunodeprimidas, profissionais da saúde que estão em contato maior com o vírus, eles foram vacinados com Coronavac. A observação pessoal, ela é bem preocupante pra gente fazer, né, constatações científicas, porque você acaba tendo uma amostra viciada. Não é que só quem tomou Coronavac morreu, é porque você conhece, os idosos que você conhece tomaram Coronavac. E a proteção da vacina, ela só é completa de 20 dias após a vacina. E nenhuma vacina garante 100% de proteção contra óbito. De nenhuma vacina, de nenhuma doença. Isso é importante frisar. De hepatite B, de tétano. Elas evitam principalmente casos graves. Mas a proteção da vacina, ela aumenta quando tem menos vírus circulando. Hoje em dia, eu sou vacinada contra a poliomielite, paralisia infantil. A chance de eu ter contato com a poliomielite no Brasil é nula praticamente, porque o vírus não circula mais. Não é que a vacina é 100% eficaz, é porque o vírus circula menos. Mas eu tenho vacina 70%, 80% eficaz, mas o vírus está circulando loucamente, a chance de eu ter contato com o vírus é maior, e esses 20% vão fazer diferença. Mas nenhuma vacina para nenhuma doença vai evitar óbito. Mas é que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas pessoas que foram vacinadas com Janssen, por exemplo. E quem foi vacinado com Janssen é da faixa dos 35, 36, 37 anos. Então é uma população menos vulnerável a pegar o vírus de formas graves. Mas significa que não teve óbitos. Teve óbitos com todas as vacinas, infelizmente. Porque nenhuma vacina te torna imortal. Papito, até eu agora baixo a cabeça pra mulher e mando ela me abençoar. Gostou? Deus te ouça, né? Menina! Ai, meu Deus, eu fiquei meio assim de ter sido grossa, não, mas... Não, maravilhoso. Mas é só não foi grossa, ela foi... Mas tanto que agora os estudos continuam acontecendo e a terceira dose tá rolando aí pra população vulnerável. Exato. Pessoas transplantadas, independente da vacina que tomou, tá tomando terceira dose. Independente de ter sido Coronavac ou não, foi AstraZeneca, tá tomando terceira dose.
Então, É isso que eu em breve receberei terceira dose, amém. Então a gente também vai tomar essa porra, né? É verdade, vocês são profissionais também, né, da Menina! saúde, apesar de ficarem brincando de ser podcasters. Ela é maravilhosa. Menina! Também acha também. Menina! Ai, meu Deus, lá vem. O que são as variantes? As mutações, elas ocorrem em todas as espécies, em tudo. Porque, vamos pensar, no ser humano, nós temos nosso material genético é o DNA. O DNA faz até pro vídeo, assim, ele é uma dupla fita de material genético, que fica assim, novelada, é lá do Homem-Aranha, que a aranha pica e entra o DNA isso aí, isso é o material genético. Então pensa que aquilo lá tem 1 milhão de letrinhas para fazer o material genético. 1 milhão de letrinhas. A chance de uma com outra trocar de lugar pela proximidade é grande. Só que a maioria, mutações acontecem todo o tempo. A maioria não causa nenhum resultado na humanidade. As mutações acontecem, o Darwin tá aí para explicar das mutações. Eu, inclusive, sou portadora de uma mutação. Jura? Os olhos verdes são considerados uma mutação. Verdade? É uma mutação, porque teoricamente seriam olhos azuis, olhos castanhos e os olhos verdes seriam uma mutação. É uma mutação que causa algum dano na minha vida? Não, nenhum. Mas algumas mutações, sim. A mutação, a pessoa vira albina, a pessoa às vezes nasce com uma formações no ovário, no rim. Até mesmo a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma mutação, que a pessoa nasce com um material genético a mais, né? Que a gente chama de trissomia. Então, as mutações, elas acontecem. Quando a gente tem um vírus circulando loucamente do jeito que está circulando o coronavírus pelo mundo, ele vai também encontrar um morcego, às vezes vai encontrar uma vaca, vai encontrar não sei o quê. Então, ele começa a se dividir muito. E diferente do ser humano, né, que precisa ter papai, mamãe, um óvulo, espermatozoide, o vírus, ele vai só se dividindo, né? Então, nessa divisão, a chance de ter uma letrinha errada ali é enorme. Estima-se que a cada 11 dias surge uma mutação do coronavírus no mundo. Nossa! Só que nem toda mutação é benéfica. Tem mutação mesmo do ser humano que são mutações incompatíveis com a vida, que a criança acaba não nascendo, né? O feto não se desenvolve. E tem outras que não, que elas vão ser benéficas. Pode ser que tenha uma mutação aí do coronavírus que fez o coronavírus ficar muito pesado, então ele acaba se espalhando menos. Não foi uma mutação benéfica para o vírus. Sei. Mas quando essa mutação ela é boa, ela se perpetua, ela acaba se espalhando mais. Então, as mutações elas acabaram se espalhando porque foram mutações que trouxeram vantagens ao vírus. O vírus levando vantagem no nosso sistema imune. Então, por isso que elas acabam se espalhando e a gente acaba vendo essas mutações. Tem mutação para dedéu, a gente só diagnostica, só consegue detectar aquelas que foram benéficas e que estão se espalhando. Porque o vírus, o que ele quer? Ele quer sobreviver. Sim. Ele quer perpetuar a espécie deles, né? Então, algumas mutações, elas acabam surgindo ao acaso e algumas mutações foram que agravaram a doença. Elas tornaram a doença mais transmissível. Sei. Então, isso contribuiu para o vírus se espalhar mais. Voz, pergunta? Não quer fazer nada? 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 André... Olha a boca, André, olha a boca. Quer? É só um comentário. Ah, Jesus, é Jesus. Lá vem. Você acredita na ausência desse vírus um dia ainda ou não? Eu não acredito. Não. Parabéns, Andrei. Minha Não. pergunta final. Não, nós iremos conviver com o coronavírus como hoje em dia a gente convive com o H1N1. Ele começou a fazer parte do calendário anual de vacinação e ele vai estar aí. Só que agora, com grande parte da população vacinada, é para ele causar menos estragos, a gente vai ter menos casos. Só que, quando irá surgir um novo? Eu acho que esse é o medo de todo mundo. Então, vírgula. O Lucas vai emendar a pergunta, porque eu já tô vendo aqui que a voz tá me olhando e que eu tô estourando o tempo. Não, Flavita, tranquilo. beleza, o André perguntou tal. Mas tudo bem, vai, eu vou te fazer essa pergunta e já vou responder porque eu sei essa resposta. Quando é que a vida vai voltar ao normal? Lucas, a vida nunca vai voltar ao normal. Ou não? Não, eu acho que agora nós estamos caminhando, né? Tudo bem, o podcast vai no ar daqui a um mês, eu ainda não sei como vai estar a obrigatoriedade de máscara. Tá. Mas eu acho que nós estamos caminhando
para uma diminuição, assim, muito importante dos casos, com vacinação, diminuição das internações. Você sente que tá diminuindo? Não, assim, assustadoramente diminuiu. Em Itu mesmo, eu posso dar o exemplo de Itu. Hoje nós estamos no final de setembro. Até esse momento, Itu não registra óbitos há mais de 20 dias. Votorantim também. Sorocaba eu não posso dar informação, porque faz tempo que eu não olho os números de Sorocaba. Quanto lá em Itu? Itu, que chegaram a ter mortes? Eu acho que chegou até 10 por dia, 7. Porque às vezes fica acumulado, né? Então, há 20 dias sem registrar óbitos, a gente percebe isso pela média nacional. Então, eu acho que tá caminhando. É assim, o verão tá chegando aqui no Brasil, isso contribui, porque as pessoas ficam menos em ambiente fechado, ficam mais ao ar livre. Perdão. Mas isso também vai do bom senso da população, né? Então, é isso que eu ia te perguntar agora. O que você acha desses tais eventos testes que estão ocorrendo? Muito cedo ainda? Não, eu acho ridículo. Vou dar um spoiler aí de quando a gente tá, né? Mas eu sou palmeirense, teve jogo, né? Palmeiras e Atlético Mineiro essa semana. Sim. Gente, o que foi aquele negócio do estádio lá? O estádio lá tem lugar pra 60 mil pessoas. Colocaram 5 mil amontoadas lá atrás do gol. Não, gente, vai ficar 5 mil espalhados no estádio inteiro. Quer começar a fazer? Faz direito. Aquilo é ridículo. Então... Você acha que o primeiro momento seria... ir tirando a máscara aos pouquinhos. E assim, talvez a gente comece a desobrigar a máscara ao ar livre. E é isso que eu ia comentar. Por exemplo, você vai no shopping e mete a máscara, mas o estacionamento pode ficar sem. Na França é assim. Em ambientes fechados, a máscara continua sendo obrigatória. Em ambientes fechados, transporte público. Mas ao ar livre, você quer ir pra Champs-Élysées passear, você não precisa usar máscara. Mas, em ambientes fechados, porque a gente sabe que tem uma menor circulação de ar, né? Fica o ar mais parado, maior aglomeração de pessoas continua. Então, é uma forma. Mas, se tratando de Brasil, não sei não. Concordemos. Gostou? Eu queria falar mais. Podia ter parte 2. Eu também queria falar mais, mas essa merda desse algoritmo do YouTube me fode. Esse algoritmo tá ferrando a gente, né? Eu percebo também. É gritante a diferença de alcance das minhas postagens, porque eu não tenho nada de seguidor. Segunda-feira, Jesus. É muito estranho isso, né? É porque eles querem que a gente pague, faça post patrocinado. Nunca. Jamais. Mas eu queria que você voltasse aqui, sabe você falar sobre o quê? Sobre esse boom que deu suas redes sociais. Falamos. Nossa, você acha que rola? Com certeza. Parte 2? Vamos. Tá gravado no vídeo aí. Aqui é a câmera de segurança. A câmera de segurança ali é pra quando alguém quiser arranjar treta com nós aqui, né? Se matar nós, tem a imagem ali que nós fomos mortos por tal pessoa. Mas a sua tá gravada. Mas a gente vai falar de educação e saúde, outubro rosa, novembro azul. Você acha que dá pra falar isso? Nossa, com certeza. Então vamos fazer uma dessa aí, um especial saúde. Saúde é vida. Não existe vida sem saúde. Fala teu Instagram, se alguém quiser te seguir lá. Eu acho que é capaz de eu perder seguidor depois disso até. Que esses dias ela foi pedida em noivado. Ai, meu Deus, eu tô noiva, gente. Vocês acreditam? Eu tô falando errado ou foi em São José dos Campos? Foi em Santo Antônio. Meu Deus, foi São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é um distrito de São José dos Campos. Você acha que eu não sei das coisas, filho? Temos um stalker aqui, pessoal, cuidado. Mas se quiserem me stalkear... Ela foi pedida em noivado, eu vi ela no hotel acordando, fazendo story da janela do hotel. Isso eu tava em São José dos Campos, hotel chiquetésimo, né? Maravilhosa. Fingindo que você acha que eu não vi, minha? Eu estudo convidado, minha filha. Que medo. M. Flávia Saraiva. Hugo tá colocando aqui embaixo da Flavita. Aqui, e Flávia Saraiva, segue ela lá. No Instagram. Você vai ver o que ela posta, o que ela não posta. Pode mandar direct pra você? Pode. Tirando dúvidas. Pode. Eu não dou consultas online. Dúvidas gerais, com certeza. Ok, mas consulta é outra coisa. Beleza? Beleza. Dúvidas estamos sempre à disposição. Isso. De propagar conhecimento. Propagar conhecimento. Obrigado por você ter vindo. Obrigada, e já tá feito o convite da parte 2. Aguardamos a data, né? Essa é a data que ficou meio encantada, né? Demorou 2 meses pra gente conseguir marcar. Fala pro Itamar vir aqui. Itamar, venha! Ordens médicas, venha. Vou mandar uma Ele tá muito dele. digital influencer. Mas aqui ele é High Society, né? Ele tem 100 mil seguidores. Quem que a gente da fila do pão parte dele? Que merda, né? Ele é... Andrei, você tem quantos seguidores? Acho que 4 e pouco. Oi? 4 mil e pouco. Tá vendo que celebridade? Vocês estão achando que sou eu? Você tem 4 mil e pouco? Olha que verdade? celebridade.
Pô, achei que tinha duzentão. Juro por Deus, achei que ele tinha duzentão. Ele é o dentista das estrelas. Esse aí é mesmo, viu? Flavinha, obrigado por você ter vindo, Obrigada viu? a vocês. Um beijo na sua alma. Um beijo, gente. Valeu. Até mais. Galera, ativa a sineta, @Área 15 Podcast, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Jalson, não temos recado, né? Então vai tomar banho e vai dormir, não me enche o saco. Até mais, tchau. Tchau.